Fala pessoal, aqui é Daniel Scocco do canal criptos.com.br. No vídeo passado eu fiz um apanhado geral sobre o que é o Bitcoin, tá? Tentando explicar para uma pessoa que nunca ouviu nada sobre o assunto. Recomendo que você assista esse vídeo antes, porém o resumo é que a gente pode descrever o Bitcoin aí com três principais pontos ou características. Então o Bitcoin é uma moeda digital, Bitcoin é uma moeda descentralizada e é uma moeda que se baseia em criptografia, ou seja, uma criptomoeda. Tá? Falei de uma maneira muito superficial sobre cada uma dessas características e nesse vídeo o objetivo é a gente investigar um pouco mais o que está acontecendo por baixo do pano. Então, o que é uma carteira Bitcoin, o que acontece quando você envia ou recebe um pagamento, como funciona a blockchain, que é a estrutura de dados que mantém todo esse funcionamento aí da rede em pé, o que é o processo de mineração, né, que vai gerar novas bitcoins, coloca novos bitcoins em circulação, porque é importante para manter o sistema de pé e assim por diante. Então vamos lá. Imagine que nós temos a Alice, tá, que nunca usou Bitcoin, mas está querendo começar a usar. Ela quer comprar um Bitcoin e aqui à direita, representado pelo B, aqui a gente tem o Bob, que é o amigo da Alice, que vai vender um Bitcoin para ela. Então vamos mostrar como vai funcionar essa transação. Primeiro passo é a Alice criar uma carteira. Isso quer dizer que ela vai ter que instalar algum software ou no celular ou no computador dela, ou usar algum serviço de carteira online, tá? E esse software vai gerar para ela um par de chaves criptográficas. A chave pública e a chave privada ou secreta. Aqui eu estou usando os termos em inglês, né? PK Public Key e SK Secret Key, tá? Essas chaves nada mais são do que números. Para simplificar, a gente está falando aqui que a chave pública dela é 1, 2, 3 e a chave privada ou secreta 4, 5, 6. Obviamente, na realidade são números muito maiores, né? No caso do Bitcoin são números de 256 bits, cada um desses daqui, e números que respeitam algumas propriedades matemáticas aí né, para que a criptografia funcione, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes. Então, depois que a Alice criar essa conta e fizer essa ativação, o software dela vai gerar essa chave, então agora ela tem uma carteira que tem 0 Bitcoins. Obviamente acabou de ser criada, tá? Aí o que ela vai fazer? Ela vai pagar o valor aí proporcional e atual de um Bitcoin para o Bob, né? O Bob, uma vez que recebeu esse valor, por exemplo, a Alice faz um TED para ele, né? Ou paga em mãos, em espécie, o que for, o Bob vai falar, beleza, então agora eu vou transferir para a Alice esse um Bitcoin. Note que aqui eu estou falando BTC, que isso nada mais é do que o símbolo que é usado do Bitcoin, né? A abreviação aí. Então, 0 BTC na carteira da Alice e o Bob, vamos supor que ele tem aí 10 BTC, 10 Bitcoins na carteira dele. Como você pode ver, o Bob também tem a carteira dele, obviamente, uma chave pública e uma chave secreta, tá? Então, o Bob vai fazer o quê? Ele vai lá no software que ele usa de carteira, ele vai dizer que ele quer enviar para esse endereço aqui, ou seja, né, para essa chave pública, ele quer enviar para o endereço 123, né, 1 BTC, um Bitcoin. Então ele só vai colocar esses dados lá e clicar em enviar e o software vai fazer o resto para ele. O que é esse resto? O software vai criar primeiro uma transação, tá? Imagine como se fosse um arquivo de Word, tá? Onde vão estar escritos esses dados aqui. Obviamente é uma outra formatação, um pouco mais complexo, mas para entender facilita a gente ver desse jeito. Então a carteira do Bob, né, esse software, vai criar um arquivo lá com esses dados. T aqui de transação, remetente 489, ou seja, qual é a chave pública ou o endereço, né, que está enviando essa quantia em Bitcoin. Então, note que a chave pública ela pode ser vista também como o endereço da sua carteira, tá? Ou o endereço da sua conta, tá? Ou o número que identifica a sua conta, tá? Então, aqui, o software lá vai botar remetente 489, que é o endereço da carteira do Bob, ou a chave pública dele. Destinatário 123, que é a chave pública ou o endereço da Alice. Quantidade 1 Bitcoin, certo? Então o software vai criar essa transação, um arquivo lá, vai pegar imagine que ele vai pegar esse arquivo aí de Word, esse arquivo de texto, e ele vai passar em um algoritmo de cifragem, né, um algoritmo de criptografia, usando, como você está vendo aqui, a chave secreta do Bob, certo? Ao fim desse processo, tá, esse algoritmo aí vai cuspir fora um outro arquivo, né, dessa vez um arquivo binário, né, um arquivo codificado aí, que representa a assinatura do Bob em cima dessa transação. Tá? Aí o software ou a carteira aí do Bob vai fazer o quê? Vai pegar esses dois arquivos, empacotá-los, tá, em um arquivo só aí, e vai mandar para a rede Bitcoin. Ou seja, vai enviar esse arquivo aí empacotado para algum nó, ou seja, algum computador, né, na internet que está rodando o software aí Bitcoin,
que ele conhece. Todas as carteiras têm que manter uma lista aí, né, dos possíveis nós que estão em operação. Uma vez que esse arquivo chega aqui, esse nó vai inspecionar, né, então ele vai olhar aqui e vai falar, ó, esse endereço aqui é válido de remetente? Sim. O destinatário é válido? Sim. A assinatura está correta, ou seja, está provado que a pessoa que está enviando de fato controla os fundos que estão nesse endereço aqui, 489? Sim. Beleza, vamos controlar se tem fundos também. Então ele vai ver, essa carteira aqui, 489, tem pelo menos um Bitcoin para enviar? Sim. Então, passou todos esses testes, quer dizer que é uma transação válida, ele vai passar, né, repassar, no caso, essa transação para todos os outros nós da rede que ele conhece, que está na lista dele aí, que ele tem contato. Alguns pontos importantes aqui. Note que a chave secreta, tá, ou chave privada aí, do Bob nunca é revelada. Tá? Aqui, o que vai ser enviado para a rede vai ser os dados, né, da chave pública dele, né, ou seja, o endereço da carteira dele, os dados da chave pública da Alice e a assinatura dessa transação. Então, a chave privada do Bob foi usada para assinar, né, nesse processo aqui, quando passa pelo algoritmo aí que vai fazer essa codificação, mas essa assinatura ela não revela qual é a chave secreta do Bob. A única coisa que essa assinatura diz é que quem realizou essa assinatura, de fato, controla, né, tem acesso à chave privada par dessa chave pública. Ou seja, essa assinatura diz que quem enviou essa transação, de fato, é o detentor dessa carteira aqui. Portanto, pode usar esses fundos. Tá? Obviamente, se essa chave secreta aqui do Bob, se alguém tomar conhecimento dela, vamos supor que ele fala para um amigo ou ele, sei lá, publica na internet, qualquer pessoa que tiver acesso a essa chave secreta dele vai conseguir usar esses fundos que estão na carteira dele. Outro ponto importante, a essa altura aqui do campeonato, essa transação do Bob já foi enviada para a rede, né? Os nós da rede Bitcoin já têm conhecimento dela, mas ela ainda não foi confirmada. Tá? Ela vai entrar numa lista de transações pendentes. Imagine que você tem lá que todos os nós, aí, todos os computadores que estão rodando o software Bitcoin, eles têm uma lista de todas as transações pendentes, então conforme vão chegando essas transações, eles vão adicionando ela à lista, tá? Mas não está confirmado ainda. O software da carteira aqui da Alice pode até notificar a Alice falando, olha, chegou uma transação aí na rede, né, do endereço 489, que supostamente aí vai transferir para você um BTC. Tá? Você pode até querer fazer alguma coisa com essa informação, né, falando isso para a Alice, mas essa transação ainda não está confirmada, então o saldo dela aqui continuaria mostrando 0. Bom, agora a gente vai entender o que é preciso que aconteça para que a transação que Bob criou, né, enviando da carteira dele um BTC para a carteira da Alice, seja confirmada. Tá? E aqui a gente vai entrar no conceito de blockchain. É um dos termos aí mais usados quando se fala de Bitcoin, né, e é uma das principais aí tecnologias que permite que a rede Bitcoin funcione. Se a gente traduzir do inglês, né, blockchain nada mais é do que uma cadeia de blocos, né? Essa seria a tradução literal, mas ilustra bem o que é. Como você está vendo aqui, um blockchain nada mais é do que de fato uma sequência de blocos, onde cada bloco aponta para o bloco anterior. Então existe uma ligação entre eles. E dentro de cada bloco, você vai ter uma lista de transações. Tá? Então, no bloco 1 tem lá a transação 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E dentro de cada transação, como a gente já viu, tem os dados lá, né, o endereço do remetente, destinatário e a quantidade de bitcoins que estão sendo enviadas. Tá? O interessante é que essa blockchain aqui, ou seja, essa cadeia de blocos, ela é pública. Então, qualquer pessoa pode baixar no seu computador, tá? E qualquer minerador, tá? Ou seja, qualquer pessoa que estiver rodando o software Bitcoin no seu computador, ele vai ter que obrigatoriamente baixar essa cadeia de blocos, porque ele vai precisar, né, validar as transações. Então ele vai precisar ver se o endereço que está enviando Bitcoins de fato tem fundos, e como ele faz isso? Olhando, né, a sequência de transações aí históricas para ver se de fato tem fundos naquele endereço que ainda não foram gastos. Tá? Então, beleza. Aqui eu tenho a blockchain, que são as transações que já foram confirmadas, né, o histórico das transações aí da rede Bitcoin. E, obviamente, você consegue voltar
até o primeiro bloco, lá em 2009, né, que foi minerado pelo Satoshi Nakamoto, né, o criador, pseudônimo do criador do Bitcoin. Essas informações estão disponíveis, você conseguiria ver exatamente nesse bloco, né, as transações lá e ir andando no tempo até chegar nos blocos mais atuais que estão sendo minerados aí no dia de hoje, por exemplo. Então, a blockchain tem as transações confirmadas e aí você também tem uma lista, né, de transações pendentes ou transações não confirmadas, né? Tem aqui o remetente, vamos supor, fulano, essa transação seria fulano, quer enviar para Beltrano 2 bitcoins. Aqui é a transação do passo anterior, né? A transação que Bob está querendo enviar para Alice 1 BTC. Aí tem transação de X para Y, querendo enviar 5 BTC e assim por diante, tá? E essa lista aqui, obviamente, também é pública, como eu expliquei no passo anterior. Os nós, quando eu falo um nó, tá? Nada mais é do que um computador que está rodando o software Bitcoin, tá? Então vou usar os termos aí como se fossem sinônimos. Então os nós eles vão espalhar essas transações pendentes, né, e eles vão ter acesso às transações aí pendentes que eles chegarem a receber dos nós que estão em comunicação com eles. Então beleza. Esse é o estado atual das coisas. Temos uma série de transações aqui que estão querendo serem confirmadas e, por sua vez, esses nós estão querendo confirmar essas transações porque durante esse processo de confirmação, tá, que no fundo é o processo de mineração também. Então, quando você ouvir falar de mineração de Bitcoin, no fundo é um nó da rede, um computador rodando software Bitcoin que está tentando validar transações. Já vamos ver como. Tá? E por que eles querem fazer isso? Obviamente, quem enviou a transação quer que ela seja confirmada para que a pessoa que recebeu esses fundos possa ter certeza, né, que os fundos estão com ela mesmo e eles possam concluir a transação entre eles, no caso se for uma compra de um produto ou de um serviço. Então essa é a motivação. Já os mineradores, ou as pessoas que estão rodando aí nós da rede Bitcoin, a motivação deles é que cada vez que ele valida uma série de transações aí, né, e adiciona um bloco novo para a blockchain, eles vão receber uma recompensa por conta dessa validação. Hoje essa recompensa é de 12,5 BTC por bloco, tá? Essa recompensa vai caindo ao longo do tempo, mas hoje de 12,5. E além disso, toda vez que você envia uma transação, você pode opcionalmente colocar uma taxa, né, que você está dando aí para o minerador que validar a sua transação. Então, os mineradores, ao validar um bloco, eles vão receber a recompensa padrão, né, da rede Bitcoin, mais a soma de todas as taxas das transações que eles validaram. Então vamos lá, o que é minerar ou o que é validar as transações aí e adicionar um bloco na blockchain? Então imagine aqui que eu tenho o minerador X, está rodando o software lá, Bitcoin no computador dele, e aqui eu tenho o minerador Y rodando também o software no computador dele. Esse minerador ele vai ter que criar uma tentativa de bloco. Tá? Ou seja, como a gente está no bloco 3, eles estão tentando criar o bloco 4. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as transações que ele quiser da lista de transações pendentes. Geralmente eles vão nas que estão pagando maior taxa, né? Então vamos supor que essa aqui está oferecendo, sei lá, 0.001 BTC, essa aqui 0.0001 BTC de taxa, essa aqui 0.01. Então primeiro ele vai vir nessa transação aqui de X mandando para Y, depois ele vai vir de fulano para Beltrano, por fim ele vai pegar a transação do Bob para Alice, ele vai listar todas essas transações, então isso vai dar um suposto bloco aqui, um bloco ainda não confirmado, né? E aí, para que ele consiga adicionar esse bloco na rede, ele precisa resolver um desafio criptográfico, tá? Então esses blocos aqui eles estão competindo entre eles para ver quem consegue criar um bloco válido antes, tá? Porque o primeiro bloco válido vai ser o que vai ser adicionado aqui nessa posição aqui que por enquanto está vaga ainda, né? Esse novo bloco vai entrar aqui, por enquanto não tem nada lá, todos os mineradores estão competindo para ver quem consegue achar um bloco válido antes. O que é um bloco válido, tá? Então, basicamente, ele vai ter que passar em um software 3 parâmetros aí. Tá? O primeiro parâmetro é a lista de transações que ele criou. Tá? Então, todas essas transações aqui é esse primeiro parâmetro. O segundo parâmetro são as informações do bloco atual, o último bloco atual da rede, ou o bloco que ele está construindo em cima. Nesse caso aí é o bloco 3. Então, a lista de transações vai contribuir para esse parâmetro aqui. O bloco 3, que é o que ele está fazendo em cima, ou seja, ele quer conectar esse bloco novo dele no bloco 3. Então, vai entrar também nesse software aí. E, por fim, ele vai ter que colocar um N, que é um número aleatório, tá?
que ele vai determinar. Ele vai pegar esses 3 parâmetros aqui e ele vai passar numa função hash. Em um outro vídeo eu já expliquei o que é uma função hash, mas pensa aí que é uma função matemática, né, que recebe 3 parâmetros e ela cospe fora um número aleatório. Então, como você está vendo aqui, nessa primeira tentativa, ele pegou lá as transações que ele agrupou, os dados do bloco anterior, do bloco 3, e um número aleatório. Vamos supor que aqui nesse caso aqui ele usou o 0, tá? Jogou nesse software aí que vai calcular essa função hash. O resultado disso é um número binário aí, nesse caso aqui 1011011011, tá? O desafio criptográfico que ele tem que resolver é conseguir achar um N, ou seja, um número aleatório que, juntamente com os dados do bloco 3 e das transações que ele está querendo validar, dê um número relativamente baixo, aqui, um número binário relativamente baixo, ou seja, que comece com X número de zeros. Tá? Vamos supor que hoje, isso aqui é chamada a dificuldade, tá, da mineração. Então vamos supor que hoje esse X, que é essa dificuldade aí, seja 5. Então quer dizer que o primeiro minerador que conseguir bolar um hash aqui, né, usando um número aleatório, que comece com 5 zeros, ele vai ter resolvido esse desafio criptográfico. Ou seja, ele vai ter um bloco válido nas mãos e assim ele vai conseguir botar esse bloco na blockchain. Então, visto que, né, essa função aqui, hash, ela cospe fora números aí pseudo-aleatórios, né? Na prática são números aleatórios, não existe um jeito eficiente de você tentar achar esse hash que começa com 5 zeros. Então esse minerador, o que ele vai ter que fazer é ir tentando sequencialmente todos os números possíveis. Então ele vai começar lá com 0, depois ele vai tentar com 1, depois ele vai tentar com 2, depois ele vai tentar com 3. Note que o conjunto aqui das transações que ele está usando e o bloco anterior permanecem constantes, ele só vai variar esse N aqui. Tá? Então lá, tentou com 0, deu isso, não funcionou porque os 5 primeiros dígitos não são zeros. Tentou com 1, não funcionou de novo porque tem 1 aqui. Tentou com 2, não funcionou de novo. Tentou com 3, quase, os 3 primeiros deram 0, depois apareceu um 1 aqui. Aí de novo, ele vai botar lá as transações, né, o bloco anterior, e aí vai tentar com 4. Vai passar no software, vamos supor que agora o software vai cuspir fora 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Opa! 5 zeros aqui, deu certo. Consegui resolver o desafio criptográfico. Eu vou empurrar esse meu bloco agora na blockchain. Então esse aqui vai se tornar o bloco 4, que é exatamente, né, essas transações então aqui que não estavam confirmadas, elas vão vir para cá, efetivamente entraram na blockchain. Note que aqui ele vai ter que colocar as transações, né, o apontamento para o bloco anterior, né, que é o que estava aqui, e ele vai ter que colocar também o N que ele usou para que os outros mineradores possam ver que de fato ele conseguiu resolver o desafio. Então, num cantinho aqui, ele vai botar o 4, que é o N que ele tinha usado lá. Então, esse minerador Y, ele vai olhar, vai falar, opa, o cara aqui, o meu vizinho, o minerador X, conseguiu, tá? Então agora eu não posso mais usar na minha tentativa. Então todas essas transações aqui, né, já foram confirmadas, não vou mais usá-las, né? Eu vou puxar novas transações daqui que não estão confirmadas ainda, né? Vou começar a me apoiar não mais no bloco 3, mas sim no bloco 4, tá? E vou recomeçar o processo para ver se eu consigo minerar o próximo bloco, que seria o bloco 5, certo? Esse minerador X aqui, que conseguiu resolver o desafio criptográfico aí e que efetivamente, né, minerou esse bloco aqui, minerou o bloco 4, ele vai receber as 12,5 bitcoins, né, 12,5 BTC, vai para a carteira dele. Né? No fundo, na verdade, o que ele faz é colocar uma transação no final aqui, né, que tem como fonte o próprio bloco aí, né, ou seja, não tem como fonte nenhuma, e como destinatário tem o endereço da carteira dele ou de qualquer uma carteira que ele preferir, e essa carteira vai receber esses 12 BTC mais as taxas de transação que foram pagas por essas transações aqui. Bom, ao fim desse processo, a transação que o Bob fez enviando um BTC para a Alice, né, que antes estava na lista de transações pendentes, ela vai finalmente estar confirmada porque ela vai estar presente em um bloco aí que já está anexado à blockchain. Né? Então a carteira da Alice, que antes estava com 0 BTC, vai passar a mostrar 1 BTC para ela, e a carteira do Bob passa a mostrar
9 BTC e antes ele tinha 10. Um ponto interessante aqui é que, como você pode ver, na realidade, não é na carteira da Alice que esse 1 BTC vai estar armazenado, né? Não é ali no computador dela ou no celular que ela vai estar 1 BTC. Na realidade, essa carteira só vai mostrar os fundos que ela tem à disposição para gastar, mas o que armazena de fato, que prova que a Alice tem esse 1 BTC aqui, é a blockchain, ou seja, é algum bloco lá, né? Ou seja, no caso do nosso exemplo, o bloco 4, que diz que 1 BTC saiu do endereço da carteira de Bob para a carteira da Alice, certo? É isso, ou seja, o BTC dela existe por conta dessa transação que está na blockchain. Outro conceito importante para você entender é o conceito de confirmações, tá? Você vai ver que a maioria das carteiras elas avisam, né, quantas confirmações essa transação tem. Nesse exato momento do tempo aqui, que a transação, né, de Bob para Alice entrou no bloco 4, a gente diria que essa transação tem uma confirmação, tá? Porque, ou seja, ela está em um bloco que foi aí validado na rede. Por que uma transação não é 100% segura? Ou seja, não quer dizer com 100% de certeza que a Alice já tem esse BTC, né, que de fato saiu de Bob. Porque 2 ou mais mineradores podem conseguir resolver aquele desafio criptográfico ao mesmo tempo. Então vamos supor que o minerador Y, que estava concorrendo lá com o minerador X, né, como a gente acabou de mostrar, ele também conseguiu, no mesmo momento ou num momento muito próximo aí, achar um N, no caso dele, vamos supor que foi o N, sei lá, 12, né, e criar um bloco válido. E como não existe uma autoridade central, né, então os nós aí, os computadores que estão rodando software Bitcoin, estão dispersos ao redor do mundo, tá, e existe uma latência, né, existe um tempo que demora para essa informação se propagar, pode ser que alguns blocos, né, tiveram informação, alguns nós, desculpa, tiveram a informação que o primeiro bloco válido aí que eles viram foi o bloco 4 gerado pelo minerador X, né? Enquanto outros, pode ser que outros nós, né, outros computadores aí rodando software Bitcoin, pode ser que eles receberam esse outro bloco aqui, supostamente um bloco 4 também, tá? Mas que é o bloco que foi minerado pelo minerador Y, tá? E as transações que estão nesses blocos podem ser diferentes. Então pode ser que as transações que estão no bloco aqui válido, minerado pelo minerador X, contenham aqui, né, a transação de Bob para Alice, enquanto que o minerador Y ele não colocou a transação de Bob para Alice aqui, certo? Então, a essa altura do campeonato, a Alice ela já recebeu essa uma transação, porque a carteira dela viu que esse bloco aqui minerado por X, né, contém a transação do Bob para ela. Porém, é possível que ocorra o quê? Que um maior número de mineradores acabe se apoiando em cima desse suposto bloco 4 aqui, minerado pelo minerador Y, né? Então aí um bloco 5 de um outro minerador viria aqui, né, em cima desse aqui, um bloco 6 e assim por diante. E como que é feito essa decisão? Né? E é isso que eu falei no vídeo anterior, eu falei de consenso distribuído. No fundo, é isso que está acontecendo aqui, essa dinâmica aqui. Os mineradores vão ter que chegar a uma conclusão, um consenso de quais são os blocos válidos e quais as transações válidas. E na rede Bitcoin, o consenso é atingido em cima da cadeia mais longa. Tá? Então, nesse exemplo aqui, se a maioria dos mineradores acabassem, né, minerando em cima dessa cadeia aqui, desse bloco 4 minerado pelo minerador Y, a transação do Bob para Alice ia ficar de fora, não ia ter sido confirmada. E aí, quando a Alice fosse querer gastar esse 1 BTC, ela ia ver que ela não tinha esse fundo aqui, porque a transação dela acabou não entrando. Né? Em nenhum desses blocos aqui estaria a transação dela. Tá? Então, por isso que uma confirmação, ou seja, está em um bloco só, não é 100% de certeza. Tá? Te dá uma boa certeza, é raro de ocorrer isso aqui que eu descrevi. Então, para pagamento, sei lá, vamos supor aí, de até 100, 200 dólares, não teria problema você aceitar uma confirmação só. Agora, se forem pagamentos de valores maiores, o ideal é que você espere um número maior de transações. Por exemplo, 2, 3, 4 transações, né? E o padrão da rede aí é aceitar que com 6 confirmações, desculpa, eu estava falando transação, mas estou querendo dizer confirmações, o padrão da rede é aceitar que com 6 transações é praticamente garantido aí 99,9% de certeza que a tua transação de fato entrou na rede e não vai desaparecer. Tá?
Então, e essas confirmações, obviamente, são dadas toda vez que um bloco é validado em cima do bloco onde a tua transação está. Então, vamos supor que a transação do Bob para Alice entrou aqui no bloco 3, tá? Então, Bob envia para Alice um BTC, né? Então, essa seria uma confirmação. Aí, uma vez que o bloco 4, usando esse bloco aqui, é validado, essa seria a segunda confirmação. Aí, uma vez que o bloco 5 entra também em cima do bloco 4, que por sua vez está em cima do bloco 3, essa seria a terceira confirmação. Entrou mais um bloco, quarta confirmação, e assim por diante. Bom, é isso aí. Agora você já tem uma ideia um pouco mais aprofundada aí como funciona a rede Bitcoin, né? No vídeo anterior eu falei, né, expliquei de maneira mais geral que Bitcoin é uma moeda digital, descentralizada e baseada em criptografia, né? Mas nesse vídeo aqui hoje você pode entender um pouco melhor o que está funcionando por trás dos panos, né? O que quer dizer você enviar ou receber Bitcoin, como é feita a mineração e a validação dessas transações, o que é a blockchain, né, que é a estrutura que mantém o histórico aí dessas transações. Obviamente, eu fiz uma série de simplificações, né, no software, na rede real, a coisa é mais complexa, mas eu acho que é interessante simplificar porque dá para você ter um entendimento, né, um pouco mais geral do que está acontecendo, e em vídeos futuros a gente pode e vai aprofundar vários desses conceitos. Por exemplo, aquele desafio criptográfico, qual a função, né, de você ter esse desafio criptográfico, qual a função de você ter vários mineradores competindo entre eles para ver quem consegue validar um bloco. Tudo isso tem uma função, né, que ajuda a garantir o funcionamento, a eficiência e a segurança da rede. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, assina o canal e visita também criptos.com.br, tem o link aqui embaixo na descrição. Você pode assinar, colocar o teu e-mail lá gratuitamente para receber todos os artigos e vídeos futuros para ir aprofundando aí o seu conhecimento sobre Bitcoin e criptomoedas em geral. Beleza? Valeu!